Oi gente, eu sou Renata Vieira do blog O Diário de uma Fonoaudióloga e hoje o assunto é voz. Então, tem uma convidada muito especial, Bárbara Stephanie. Oi, gente. Minha amiga de profissão, fonoaudióloga futura especialista em voz e cantora profissional, né? Então nada mais justo do que ela para responder a perguntinha de vocês. Então vamos começar, Bárbara? Vamos tentar, né? Tá preparada? Vamos ver. Então vamos lá. A primeira pergunta é de Luíse Dior. Quais exercícios devemos fazer para aquecer a voz antes de cantar? Então, a gente tem muita coisa para fazer de exercício, mas eles são muito específicos de pessoa para pessoa. Depende da proposta sonora que ela quer, depende de muita coisa. Mas eu tenho dois exercícios que eu uso, eu gosto muito, são muito eficientes para mim. São meio engraçados, mas vocês vão ver que adianta muito. É uma pressão sonora para dentro, para condicionar a musculatura. Então a gente vai fazer... Vai pôr muita pressão aqui e vai fazer essa subida do médio agudo pro agudo. Vai fazer... E depois tem um com vibração de língua também, que é muito legal, que é o mesmo processo, mas com a vibração da língua. Vai fazer isso várias vezes, que vai deixar legal aqui. A próxima pergunta é de Paulo T. Gente, eu tô mexendo no celular que eu tô vendo as perguntas, tá? Bom, oi, seu blog é maravilhoso, obrigada. Por que quando gritamos muito em um dia, no dia seguinte ficamos rouco? Beijos, Paulo T. Legal essa pergunta, gostei muito, inclusive orientar vocês a respeito disso, do cuidado que a gente tem que ter. Então é o seguinte, quando a gente produz o som, a prega vocal ela se junta por uma pressão negativa que o nosso ar faz quando sai. Então quando a gente fala normalmente, a gente usa a quantidade de ar certa, a gente não causa atrito na prega vocal. Agora quando a gente grita, a gente enche o peito e dá um grito. Isso daí é o que atrapalha tudo. O nosso ar ele sai com com a velocidade muito aumentada e em grande quantidade. Então isso causa um atrito na prega vocal e acaba desgastando a musculatura e a própria prega vocal em si. Por isso o desgaste ou logo depois do grito ou no dia seguinte. A próxima pergunta é de Daniel Rossi. Ele disse, ficar muito nervoso pode afetar a entonação da voz de uma pessoa? Então afeta sim. Afeta porque a nossa prega vocal ela é movimentada por grupos musculares. Esses grupos musculares eles recebem impulsos nervosos. Quando a gente recebe impulsos nervosos que estão fora do nosso padrão de normalidade, afeta sim o nosso padrão vocal, porque ele não está em um estado normal, ele está alterado, então a voz vai ficar alterada também. Entendi. A próxima pergunta é de Sabrina Vieira Alves. Ela disse, existe algum alimento que quando consumimos na hora podemos deixar a voz ruim? Tem muitos alimentos que fazem isso. O chocolate é um deles ali, em primeiro lugar, que fazem isso. Não serve para ninguém que vai falar, para alguém que vai cantar, para alguém que vai usar a voz de qualquer forma, eles atrapalham sim. Em geral, a gente tem os alimentos gordurosos, os condimentados, os farelados, que eles produzem muco quando a gente come. Então, a gente vai ficar com aquele pigarro aqui na região da laringe, pertinho das pregas vocais, a gente vai ficar pigarreando. Isso daqui estraga realmente a prega vocal da gente, porque a gente vai causar aquele impacto muito forte e cada vez que a gente pigarreia, produz mais pigarro e aí vai gerar uma situação de desconforto. A próxima pergunta é de Renan Luiz. Oi, como cantar falar com mais de uma voz ao mesmo tempo, como os monges tibetanos? Então, esses monges, eles se adaptaram a fazer uso de uma região que a gente não faz uso. Pra gente falar, a gente usa as pregas vocais, são duas. A gente usa elas duas para vocalizar, fazer os sons. Mas acima delas, a gente tem as pregas vestibulares. Essas pregas a gente não usa para fonação. E esses monges, eles fazem um processo, estudam, meditam, e aí eles usam essas pregas vestibulares junto com as pregas vocais. Então eles têm duas fontes sonoras, dois sons. A próxima pergunta é de Clayton. Olá, doutora Renata. Oi.
Por que existem pessoas que quando cantam parece que estão falando, como os cantores de rap e o Zeca Pagodinho? E outras que quando falam parece que estão cantando, como o Bispo Edir Macedo. Obrigada. Então, a nossa fala é dividida em algumas estruturas. A gente tem duas muito importantes, que a gente pode citar, que é a parte da semântica e da prosódia. A semântica, ela cuida da parte do significado das palavras que a gente fala. Já a prosódia, ela é a que envolve aquela questão, as entonações que a gente usa para fazer pergunta, as nuances, o ritmo da fala, tudo isso. E aí cada pessoa tem a sua, né? A sua prosódia. Por isso essas diferenças todas. Tá. A próxima pergunta é de Thiago Félix. O que é e como fazer belting? Sim. É uma técnica muito interessante, queria saber muito mais a respeito. Eu sei que ela é uma técnica utilizada pelos americanos assim, em grande escala, porque ela é muito interessante. Ela ajuda a potencializar e melhorar a performance vocal sem agredir a nossa voz. Então ela é muito importante, porque ela melhora tudo, a projeção. Ela faz uma série de coisas muito importantes, mas eu não vou poder explicar, porque as pessoas fazem aulas e aulas, porque são ajustes musculares que tem que ser muito estudados, muito trabalhados, feito terapia para poder chegar nesse padrão de belting mesmo. Tá. A próxima pergunta, ela é anônima, mas está dizendo assim: boa noite. Gostaria de saber quais procedimentos um cantor profissional deve seguir em dia de apresentação. Alguma dieta específica? É verdade que evitar falar durante o dia ajuda a poupar a voz para a hora do show? Beijos. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer sim para melhorar a nossa performance no final do dia. Você falou aqui sobre poupar a voz durante o dia, isso é muito ideal, o mínimo que você conseguir usar é melhor para você. E sobre os alimentos, é legal a gente evitar condimento, refrigerante, tudo aquilo que for ficar voltando. Como a gente se conhece, a gente sabe o que a gente fica com refluxo depois. É legal evitar tudo isso, alimentos gordurosos, como a gente já falou aqui atrás. Tem algumas coisas que a gente pode consumir que ajuda sim a nossa performance. O mel, ele lubrifica as pregas vocais, o própolis, ele tem ação anti-inflamatória que é muito interessante pra gente. A água, sempre hidratação, ótimo, sempre recomendado. E poupar a voz durante o dia mesmo é super legal. Tá. A próxima pergunta é de Andréia Frico. Olá, doutora Renata. Oi. Gostaria de saber se beber água gelada antes de cantar prejudica a voz. Obrigada. A questão da água gelada, a gente tem algumas pessoas que realmente sofrem com água por causa da água gelada e outras não sofrem nenhum impacto por causa disso. Porque assim, olhando fisiologicamente, a gente tem o problema do choque térmico. Nosso corpo tem uma temperatura de aproximadamente 36 graus aí, internos, então a gente tem um choque térmico grande que pode sim dar alguma alteração, irritação, pode inflamar, mas tem outras pessoas que não tem problema com esse choque térmico, então vai de você se conhecer. A próxima pergunta é de Nailise. Oi, como podemos melhorar nossa extensão vocal ou quais exercícios para alcançar notas cada vez mais agudas? Quanto tempo isso pode levar? Beijos. Vamos por partes, então, né? A gente pode sim melhorar a nossa textura vocal. E assim, o princípio de tudo é a respiração. O som é ar. Então, se a gente está com a respiração legal, fazer uma aula de canto é muito recomendado. E para você fazer exercícios mais específicos para o que você quer, seria muito legal que você aliasse um professor de canto e um fonoaudiólogo que tivessem a mesma visão para te auxiliar. Eu não sei quanto tempo você demoraria, porque cada caso é um caso. Então eu digo que você procure um profissional mesmo. Tá. E a próxima pergunta é de Regiane Vieira. Olá, doutora Renata. Oi. Sou sua fã número 1. Oh, linda, minha mãe, gente. Gostaria de saber o que são calos nas cordas vocais e qual a causa. Obrigada, beijos. Linda. Então vamos lá. Os calos nas pregas vocais são os espessamentos que acontecem geralmente por abuso mesmo. E eles formam uma saliência e a gente, no campo da fonoaudiologia, chama de nódulo. A próxima pergunta é anônimo, que pena, mas tá falando assim.
Qual é a diferença do contralto e o soprano? Beijos, vocês são lindas. Obrigada! Então é assim, quando a gente classifica as vozes femininas, no caso, em soprano e contralto, são as mais populares, as divisões, porque a gente tem as extensões, né? Então o contralto vai ter muito mais habilidade e a limitação também dentro das notas mais graves para médias agudas. E o soprano, as sopranos, né? Elas vão ter mais habilidade e a extensão vocal do médio agudo, geralmente, pode ser que tenha pro grave também, mas para muito mais agudo. Então a gente divide assim, classifica por extensão vocal. E a próxima pergunta é de Igor Kalishi. Olá, como melhorar o fôlego durante o canto? Beijos. Então a respiração ela é mesmo a base de tudo para quem quer cantar. A gente tem um padrão de respiração, assim, o automático de encher aqui. Aqui a gente não tem suporte suficiente para cantar, então a gente precisa de muito mais ar, de muito mais espaço. Então a gente tem que respirar aqui, encher aqui. Nessa região a gente tem o diafragma, no final das costelas a gente tem o diafragma e quando a gente enche de ar, ele abaixa. E aí a gente tem muito mais espaço e consequentemente muito mais ar para cantar. Então a gente tem que encher essa região de ar, ó. A gente vai fazer isso e com isso a gente tem aquele impulso, como quando a gente coloca o pé na beira da piscina para nadar com força, a gente tem esse impulso, a mesma coisa para cantar. Então é legal que você estude mesmo, mais exercícios de respiração e aprenda esse jeito novo de respirar. Ótimo. A próxima pergunta é de Senise Vieira. Olá, o que fazer para evitar a rouquidão, já que falo o dia inteiro por causa da minha profissão? Os estresses também provoca rouquidão? Começar pela última, estresse pode sim provocar rouquidão, porque o nosso corpo é um todo, né? A gente não pode olhar as coisas só como uma parte. A saúde vocal ela é completa e depende do estado do nosso corpo. E a respeito de desgaste vocal durante o dia por conta do trabalho, seria legal que você fosse um profissional mesmo, porque ele vai te passar um ajuste muscular, uma forma de falar correta. A gente já falou aqui sobre formas de hidratação, alimentação. Isso tudo ajuda, mas o legal é que você vá até uma fonoaudióloga, ou um fonoaudiólogo também, para ele te passar ajustes musculares novos e um jeito legal para você usar a sua voz durante o dia de uma forma legal, mas sem danificar suas pregas vocais. Tá. Bianca Santana também fez uma pergunta sobre rouquidão, tá? Então, é a mesma coisa? Ela pode considerar, então, isso como a resposta dela também, tá? Pode considerar. Então tá, Bianca, sua resposta também. E a próxima pergunta é de Valmir. Olá, doutora Renata. Oi. Gostaria de saber se a operação da retirada das amígdalas tem alguma influência na voz. Geralmente tem sim. Eu não sei dizer pra você especificamente, porque eu nunca observei seu trato vocal ou o seu aparelho ressonador, mas é assim. Olhando pela fisiologia, se a gente mexe em alguma estrutura que a gente tem do pescoço para cima, a gente tem alteração sim na nossa voz. Porque tudo que a gente tem nessa região é usado para nossa ressonância. A produção do som é feita na prega vocal, com a saída do ar, mas o que faz o som ser esse som é o que a gente tem para ressonar. A próxima pergunta é de Juliana. Olá, doutora Renata. Oi. Gostaria de saber se ficar o dia inteiro no ar-condicionado prejudica a minha voz. Então, isso é outra coisa que varia de pessoa para pessoa, mas geralmente prejudica sim, porque o ar-condicionado, para condicionar o ar, ele mexe na umidade do ar. Então, se ele tira a umidade natural do ar, ele vai tirar das pessoas também. Então, a umidade é a nossa hidratação. Então, uma dica para você, se você realmente precisa passar o dia exposto ao ar-condicionado, é que você mantenha sempre um copo de água perto para você não perder a hidratação natural do seu corpo. E a próxima pergunta é de Beatriz. Olá, gostaria de saber se cantar em falsete a música inteira faz mal. Então, cantar no falsete não faz mal não. Desde que você esteja fazendo o ajuste muscular certo, não vai prejudicar. Você não pode fazer o uso do falsete por tanto tempo. Se você faz isso com esforço, com tensão, aí sim prejudica a sua voz. Tá. E
E a última pergunta é a de Caio Thomas. Olá, boa tarde. Gostaria de saber sobre respiração circular. Ao praticar, nos causa problemas? Então, para vocês saberem, a respiração circular ela é usada por muitos instrumentistas que costumam tocar instrumento de sopro. Então, ela consiste em respirar pelo nariz e assoprar pela boca, que eles precisam dessa movimentação. Então, não é indicado que faça isso por muito tempo, porque a gente mexe num processo de respiração natural de um jeito muito diferente. Então, pode trazer alguma alteração por falta de oxigenação no cérebro. Bom, então, gente, essas foram as perguntas que vocês me mandaram. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Bárbara, muito obrigada pela sua participação. Mas, calma, gente, não podia faltar a Bárbara fazer uma palhinha pra gente. Canta um pouquinho, Bárbara. Oh, the time has come in my dream to be heard. There will not be patience and turn into your own. Cause you're old. Listen, listen. I am alone in the crossword. I'm not at home in my own home. And I'm trying just so it's on my mind. You should have known. No, I've done believe in you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I found that voice you gave to me, but now I gotta find my own, my own. Ai, que linda, Bárbara. Muito obrigada pela sua participação no vídeo, viu? Gente, muito obrigada para vocês que mandaram perguntinhas. Espero que as respostas da Bárbara, dessa cantora, tenham ajudado vocês e respondido as suas perguntas. E também obrigada para quem não perguntou e só tá assistindo, tá bom? Bom, eu vou deixar as redes sociais dela na descrição do vídeo, na descrição do post também, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, brigadão e tchau, tchau. Tchau, gente. Oi, gente. Beijo. My own. Como termina? Ah, não. Vai, tá bom. Tá ótimo. Vai, vamos começar. E a próxima pergunta é... Peraí, tô arrumando o cabelo, desculpa. Pode ir. Mas você não troca o meu anel de lugar? Por quê? Ele nem tá aparecendo direito. Um lado. Então, oi, gente. Eu sou Renata Vieira. Peraí, ela não vai pentear o cabelo pra gravar? Assim, a gente vai fazer pressão sonora pra dentro. Então a gente vai fazer... A próxima pergunta é de Renan. Oi, como cantar, falar com mais de uma voz ao mesmo tempo, como os monges tibetanos? Gente, olha, essa pergunta veio pra acabar comigo. Enfim. Vai. Tá bagunçado meu cabelo? Não, tá lindo. Então vai.